pessoal, sejam bem-vindos a mais um Educação em Foco. Meu nome é Maria Clara, eu sou especialista em Educação e Saúde e vou introduzir o debate de hoje. A agenda desse evento, inicia pela apresentação da temática. Será explanado o que nós iremos apresentar ao longo do evento. Depois seguiremos com uma mesa redonda com a presença de especialistas em Educação e Saúde, passando para a abertura para perguntas e participações, e, por fim, a apresentação de uma linha do tempo, resumindo todo o conteúdo que foi abordado ao longo do evento. Iniciamos, com a pirâmide de Miller. A pirâmide de Miller ela foi usada extensivamente como um modelo para projetar programas de ensino e aprendizagem e serviu como base para o desenvolvimento de diversos sistemas de avaliação que utilizavam múltiplos métodos que conseguiam contemplar a avaliação do aluno de um modo holístico, que conseguisse avaliar as diversas dimensões. E a pirâmide dele, iniciando pela base, começa com o saber que relaciona-se ao conhecimento, passando para o saber como, que relaciona-se com a competência daquele aluno em aplicar esse conhecimento previamente adquirido. Essas duas vertentes relacionadas com o âmbito da teoria. Depois passamos para a prática, iniciada com o mostrar como, Seria o desempenho, seria a performance. O aluno iria demonstrar como ele conseguiria desempenhar aquelas funções nas suas atividades de internato, de estágio, Como ele conseguiria empregar aquele conhecimento previamente adquirido, aliado à sua competência, isso demonstrado na sua performance. E, por fim, o fazer, que relaciona-se à ação, ao aluno agir de forma independente do seu supervisor, do seu orientador, e demonstrar como ele conseguiu, através de todo esse alicerce, projetar na prática esses conhecimentos adquiridos. No entanto, em 2006, alguns autores se reuniram para alterar essa pirâmide de Miller, propondo uma nova versão com uma nova coluna no topo, que seria a identidade, o ser. O ser, ele relaciona-se com a identidade do médico e a sua capacidade, do médico, do profissional de saúde, e a sua capacidade em alinhar os seus valores pessoais com os seus valores profissionais e integrar isso tudo, num misto de autopercepção, de competência, de cuidado, compaixão e honestidade integrados a fim de exercer a profissão. Os autores também propuseram métodos de avaliação que conseguiriam identificar em que nível aquele aluno estaria, através tanto de provas de conhecimento teórico, como também avaliações formativas, com feedbacks construtivos, a fim de que aquele aluno aprimorasse cada vez mais as suas habilidades. No âmbito do saber, na base da pirâmide, isso poderia ser avaliado através de provas, testes de conhecimentos factuais, testes de múltipla escolha, testes descritivos. No saber como, utiliza-se, então, testes contextualizados, casos clínicos, problemas. No mostrar como seria demonstrar, no desempenho, como a gente poderia avaliar o desempenho desse aluno? Através de simulações de pacientes simulados, computadorizadas, baseadas em modelos de realidade virtual, dispositivos táteis, etc. No fazer, onde a gente iria avaliar como esse aluno emprega de forma independente os conhecimentos adquiridos e a sua prática, adquirida, através da observação direta de habilidades de procedimentos, enquanto ele não está realizando ali procedimentos, então pode ser empregado na observação direta a fim de avaliar tanto de forma somativa como de forma formativa também. Então, através de exercícios de avaliação miniclínica, avaliações baseadas no trabalho, discussões de caso, ferramentas de avaliação de mini-pares, 360 e portfólios. E, por fim, o ser poderia ser avaliado através da autopercepção,
daquele profissional? Através de entrevistas de status de identidade, questionários de identidade profissional, inventários padronizados, entrevistas abertas e portfólio do início ao fim. Seriam métodos eficazes que conseguiriam avaliar de uma forma completa, né, múltiplos métodos que seriam capazes de avaliar de uma forma completa os conhecimentos e as habilidades daqueles profissionais. Então, para tanto, para a gente conseguir aprofundar mais essa temática, eu convido a moderadora Adriana Cardoso, que chamará a banca de especialistas, né, e dará prosseguimento ao restante do evento. Obrigada pela excelente apresentação, doutora Maria Clara. Acho que ilustrou bastante, né, o que vamos falar aqui durante essa noite. E eu começo dando uma boa noite a todos os participantes. Já inicio agradecendo a participação do grande público, né, que nos conectou nessa noite. Estamos com cerca de 600 participantes interessados em conhecer um pouco mais sobre educação em saúde, o que é muito bom, né? Dou as boas-vindas e agradeço já imensamente a disponibilidade dos nossos especialistas que aqui estão, né, a doutora Maria Clara, que já se apresentou, ao Dr. Manuel Messias Santos Alves, professor do curso de enfermagem B e especialista em educação em saúde, ao Dr. Eric Menezes Pereira, professor do curso de odontologia e também especialista em educação em saúde, e a doutora Ana Carolina Ribeiro Lisboa, professora do curso de medicina e supervisora da residência de proctologia da Universidade Federal de Sergipe, que, assim como os demais, é especialista também em educação em saúde. Já temos uma pergunta, né, logo após a aula da doutora Maria Clara, as perguntas começaram a chegar, e vamos começar pela primeira, foi enviada pelo professor Dr. André Brito, do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal de Pelotas, que perguntou: tendo em vista toda a dinamicidade inerente ao processo de avaliação, constantemente, eu e alguns colegas de departamento nos deparamos com dúvidas e dificuldades em escolher a melhor forma para avaliar os estudantes da área da saúde. Então, gostaria de saber de algum dos convidados quais estratégias de avaliação seriam indicadas para contemplar dimensões além do saber, né, com base no método proposto por Miller. Professor Manuel Messias, o senhor poderia nos falar um pouquinho de como fazer essas escolhas? Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos que estão aqui presentes de forma virtual e aproveitar para agradecer à professora Adriana pelo convite. Me sinto muito feliz em poder participar desse debate tão importante na área de didática em saúde. Bem, certamente o questionário que o colega André Brito fez é algo muito recorrente no meio educacional, né, principalmente quando envolve a formação de profissionais da área da saúde e até mesmo de outras áreas, pois ao mesmo tempo que o processo de avaliação é algo dinâmico, ele também é muito complexo, pois como o próprio Miller deixou claro em seu estudo, nenhum dos métodos de avaliação consegue abranger toda a complexidade que existe no processo de formação dos profissionais de saúde, né? E a estrutura piramidal proposta por esse autor, que inclusive foi apresentada aqui, muito bem apresentada, contribuiu bastante no longo dos anos para que pudesse ser implementada nos cursos superiores de formação de profissionais da saúde. E, mais recentemente, percebeu a necessidade de incluir uma quinta dimensão, que foi justamente a dimensão C, no ápice dessa pirâmide. E, então, não é possível a gente falar em avaliação sem pensar nos objetivos educacionais de aprendizagem. Esses objetivos eles precisam englobar as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais do conhecimento. E é justamente na dimensão atitudinal onde se encaixa o C, algo bem difícil de se avaliar em comparação às demais dimensões, pois a dimensão conceitual e procedimental é bastante fácil, tendo em vista a quantidade de questionários validados existentes na literatura. E a parte intelectual envolve atitudes, valores, crenças, né, personalidades, identidades. Então, há todo um processo subjetivo por detrás dessa dimensão que, às vezes, dificulta o professor estar ali avaliando de forma precisa, avaliando de forma melhor, de forma justa, certo? E, em se tratando especificamente na questão levantada, eu recomendo que esses profissionais eles sejam avaliados de forma holística. Como assim de forma holística? Eles já possuem suas próprias identidades. Então, o ideal não é adotar uma estratégia única, padronizada, de avaliação para esses estudantes.
e sim integrar, associar diferentes avaliações, tanto formativas quanto somativas, porque essas avaliações elas se complementam. E a associação de múltiplas formas, de múltiplos métodos, recursos avaliativos, vai facilitar, vai ampliar a visão sobre o aprendizado, né? E como exemplo, a própria observação sistematizada, o exame clínico objetivo estruturado, né, o OSCE, podem contribuir, né, porque são métodos avaliativos que têm essa capacidade de favorecer a observação de competências, de habilidades, e também de atitudes adquiridas por esses alunos, não só de medicina, como também de outras áreas da saúde, durante o seu processo de aprendizagem. Além desses instrumentos, desses métodos, é possível também implementar, como foi apresentado no início da apresentação da pirâmide, outros recursos, como o Mini-6, a avaliação 360 graus, uso de portfólio, a própria autopercepção e demais estratégias que a gente sabe que vai permitir, vai possibilitar que esses alunos eles se envolvam no processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, desenvolvam sua própria identidade. Então, não é possível a gente falar em avaliação imaginando que é uma receita de bolo pronta e acabada, né? É todo um processo dinâmico, tem que ser adequado à realidade daquela instituição, à realidade dos alunos, e tentar ser mais subjetivo, olhar mais esse lado humano possível. Tá bom? Obrigada, professor Manuel. Temos mais uma pergunta aqui. Essa é de um graduando, né, do 8º período de medicina da Unicamp, o Tiago Almeida, que pergunta: nós sabemos que para os cursos da área de saúde, durante o processo de aprendizagem, é necessário que o ensino seja o mais próximo da realidade possível, para poder deixar o futuro profissional mais preparado para o que possa acontecer durante a sua rotina de trabalho normal. Dentro dessa forma realística, baseada no trabalho, como são realizadas as avaliações e qual o grau de segurança que esse tipo de ensino oferece para o paciente? Professor Eric, o que poderíamos responder para esse graduando? Olá, boa noite, professora Adriana. Primeiramente, agradecer o convite para estar aqui nessa noite. Muito bom sempre conversar sobre esse assunto, sobre a educação em saúde. E com relação à pergunta do Tiago, ele colocou muito bem essa questão dessa situação onde o profissional da saúde tem que ter essa atuação mais realística, ou seja, realmente vai divergir totalmente do ensino tradicional, essa formação desses profissionais, médicos, dentistas, enfermeiros, vai acontecer diretamente com o paciente, onde esse ambiente deve se assemelhar ao máximo com a sua futura instalação de trabalho, certo? Juntamente com, como o professor Messias falou, as simulações, esse contato direto com o paciente vai nos dar um meio de avaliar o aluno com relação à conduta ao paciente. Além disso, ele vai facilitar um desempenho para o futuro desse aluno, onde ele vai estar acostumado com o cenário, certo? Ele vai estar mais convicto do seu ponto, onde que ele deve estar naquela situação. E, como forma de avaliação, para esse tipo de conduta, nós temos alguns tipos, que seria um deles, a discussão de casos, onde após o atendimento se reuniriam, a turma se reuniria e iriam discutir os casos em si, pontuando realmente onde teve falha, onde não teve falha, onde os princípios técnicos foram alcançados ou deixaram de ser alcançados, além de converger os casos deles, vendo pontos de convergência e divergência. E outra forma também é lá naquele momento, onde o mentor ele vai observar as atitudes desse aluno com relação ao paciente e daí vai caracterizar se esse aluno está conseguindo alcançar os princípios técnicos e éticos que ele realmente conseguiu assimilar durante toda a sua graduação e ver se ele está conseguindo aplicar. E com relação à segurança do paciente, é justamente esse ponto da avaliação que vai tornar esse método seguro, porque o aluno ele vai tentar sempre ao máximo chegar ao êxito, alcançar todos os objetivos, todos os princípios técnicos e bioéticos que são necessários para uma boa conduta.
e juntamente com a presença do mentor, que é já um profissional formado, que já está ali para auxiliar, caso alguma coisa esteja para orientar realmente esse aluno. E quanto mais à vontade esse aluno ficar naquele cenário, ele vai conseguir se enxergar como profissional, vai passar a pensar como profissional, a agir como profissional e se comportar como tal nesse cenário. E é basicamente isso. Perfeito, professor Eric, obrigada. Temos aqui uma pergunta elaborada pelo Dr. Carlos Kleber, preceptor da Residência Médica de Cirurgia Geral da Universidade Federal de Sergipe, que pergunta: nessa pandemia, ficou mais clara, né, e urgente a busca por outras opções de ensino e aprendizagem em ambientes simulados que não dependem exclusivamente de serviços de saúde e pacientes reais. A maioria dos residentes da área cirúrgica ficaram prejudicados com a queda brusca de procedimentos devido a restrições legítimas. No entanto, os residentes contabilizaram esse tempo, né, de cerca aí de 6 meses, como seu treinamento em serviços que, de fato, foi utilizado para o atendimento de pacientes clínicos. Então, não seria a hora de percebermos a urgência em investimentos em outros modelos de ensino? Quais sugestões poderiam ser dadas para esses hospitais de ensino? Doutora Ana Carolina, que sugestões poderíamos propor para esses residentes que foram tão prejudicados com a pandemia? Oi, Adriana, boa noite. Boa noite. Muito feliz de estar aqui compartilhando desse tema bastante empolgante, né, junto com meus amigos de estudo e de luta, né? E realmente foi importante essa indagação desse preceptor, colega, porque a gente viveu, né, um período de muita dificuldade, né, nas residências cirúrgicas, e a gente, durante esse período, buscou, né, tentar alguma solução que diminuísse a angústia desses jovens, né, que tinham suas vidas estabelecidas, né, com 2 anos de residência para que conseguisse fazer o seu treinamento em serviço, e fomos deparados com essa pandemia. Então, sua pergunta é extremamente pertinente. Então, durante o nosso estudo desse período, a gente percebeu que existem, sim, ferramentas disponíveis, dispositivos, né, que são utilizados em ambiente simulado controlado. Infelizmente, não é a realidade aqui no Nordeste, mas a gente pode exemplificar esse tipo de dispositivo. Por exemplo, quando a gente vai em busca, né, de outras ferramentas, então a gente vê que, por exemplo, no exame de validação da atividade médica no Canadá e Estados Unidos, eles usam esses tipos de simuladores. Então, são programas de computador que possuem casos clínicos simulados nas diversas áreas. Esse tipo de dispositivo, ferramenta, tem um baixo custo, é fácil de ser acessível, é reprodutivo, e os alunos percorrem estações, que são casos, né, pré-determinados, estudados, e vão conduzindo esse caso num curto período de tempo. Então, a gente pode agravar o paciente rapidamente, a gente pode trazer urgências e emergências clínicas cirúrgicas para esse cenário virtual, né? Esse cenário não realístico, porque estamos lidando com um ambiente simulado num computador através de programas, certo? Mas que os residentes, eles poderiam questionar, revisar apontamentos, determinar um diagnóstico, propor uma terapêutica, ou seja, o tutor, ele vai estar acompanhando esse raciocínio clínico. É claro que esse tipo de instrumento, a desvantagem é que realmente o fazer, né, a habilidade técnica, a gente não teria como suprir. No entanto, a validade dessa avaliação, utilizando esse tipo de aprendizagem, ela é feita através de scores baseados nas performances de pessoas, né, de experts na área. Mas existem, sim, outros modelos, né, de simuladores que trazem realmente
o real, né, o palpável. Então, existem aqueles simuladores em manequins, né, que simulam o corpo humano, e que você tem como atuar com um procedimento, uma traqueostomia, uma drenagem de tórax, uma laparotomia, e que você vai, sendo dirigido por um médico navegador, viajar nesse ambiente, né, virtual, no entanto, com um manequim real, e que vai te trazendo para esse espaço de pura realidade no manejo desse paciente. Como o meu colega falou anteriormente, a gente aqui tem um ambiente controlado, segurança completa do paciente, né, já que o paciente ele é um manequim, né? Então é uma oportunidade realística, controlada, que permite uma direta interação do aluno com o navegador em tempo real. Então é um caso clínico que pode evoluir de diversas formas, onde os desfechos são modulados por esse navegador, né? E, portanto, diante de um caso clínico, a gente pode ter desfechos diferentes, de gravidades diferentes, com intervenções diferentes. Esses modelos, sim, são bastante caros, necessitam de um espaço físico, de uma infraestrutura importante para essa instalação, precisa de internet rápida, precisa de uma enfermeira que simule um procedimento de uma punção periférica, de coleta de exames de laboratório necessários para o evento, né? Além disso, precisa que esse navegador seja também, vamos dizer assim, habilitado para fazer essa interface com o manequim e com o aluno. Existem já algumas universidades que têm esse tipo de modelo, principalmente as privadas, mas na realidade da universidade pública, realmente a gente não tem isso como previsão de aquisição. Mas, avançado ainda, existe a realidade virtual, que é uma tecnologia tridimensional que disponibiliza ao aluno o manuseio de órgãos com sensibilização, né, a sensibilidade do próprio tecido, do próprio órgão. Então, você tem em tempo real tanto o aspecto visual quanto as sensações de odor, de textura, bem semelhantes ao real. Então, a grande vantagem é essa, de oferecer a prática sem risco, né, ao paciente. É bem adequado em cirurgias minimamente invasivas, em treinamento, de robótica, em endoscopia, colonoscopia. A gente já existe esses modelos de realidade virtual disponíveis pelas próprias empresas que fabricam esses aparelhos. A desvantagem é que cada dispositivo de realidade virtual, ele treina por um procedimento, ou seja, existe um dispositivo para endoscopia, outro para colonoscopia, e isso faz com que, se a gente for pensar no âmbito maior, para que a gente ofereça uma realidade virtual para as diferentes disciplinas médicas, a gente tem que desenvolver um dispositivo para cada área, certo? Mas tudo isso é validado como avaliação. Existem trabalhos, principalmente com relação a simulações guiadas em manequins, com scores, com metodologia de regressão linear, comparativamente com o que já existe, e a gente tem uma confiabilidade, tem uma fidelidade e uma reprodutibilidade. Obrigada, doutora Ana Carolina. Acho que a próxima pergunta vem bem a calhar, porque também fala dessa questão dos custos, né, que você tanto expôs aí com relação à diferenciação que acontece no centro de simulações das universidades particulares e das públicas, né? Então, acho que a próxima pergunta pode ser, doutora, com a senhora novamente. Ela foi feita pela doutora Marta Rocha, professora do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Alagoas e membro do Conselho de Saúde de Maceió. Ela pergunta: estou curiosa quanto a métodos mais viáveis, financeiramente falando, de ensino e avaliação na área médica. Viram a reportagem que a universidade vai investir em simulação baseada apenas em computadores e que isso tem um custo considerável. A mesma reportagem considerava que métodos de avaliação devem ser escolhidos pautados na sua viabilidade, que é um grau que a inferência feita sobre cada competência diária e pontuação atribuíveis estão corretas.
confiabilidade, que é a assertividade na precisão da medição. Efeito educacional, que vem a ser com a escolha do método tendo em vista a meta a ser alcançada. Aceitabilidade, que é a aceitação do método por todas as partes envolvidas no processo. E, por fim, a viabilidade, que diz respeito ao método ser não apenas eficiente, mas acessível financeiramente. Assim, não haveria métodos com custos mais razoáveis? Então, eu pergunto, doutora Ana Carolina, como pesar esses custos? Boa pergunta da nossa Difícil. colega, né? Fonoaudióloga. Sim. Bom, se a gente pensar no modelo mais amplo, né? Então, custos mais razoáveis, às vezes, é o que a gente está mais habituado a ver, né? Como normalmente as faculdades públicas, elas funcionam juntamente com a rede SUS, então a gente não percebe o volume de dinheiro envolvido nesse caminho que o paciente leva para ser tratado. Então, o que normalmente a gente faz, como o colega explicou na primeira pergunta, a gente trata normalmente o paciente dentro de ambulatório com o aluno dentro do ambulatório. Então, a gente está no ambiente real, né, com aquele paciente que foi encaminhado e financiado por um sistema único de saúde, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, essa estrutura também não é simples e também não é tão acessível, né? Quando a gente pensa em máquina, como eu falei na outra questão, a gente se assusta com a cifra, né, do momento, mas a gente tem que saber que aquele manequim vai durar um tempo e quantos pacientes esse manequim não substitui. Quantos eventos esse manequim não vai substituir uma realidade. Quantos eventos iatrogênicos não são evitados por um ambiente controlado? Então, são contas que a gente não tem como fazer nesse momento, né? Mas existe um exemplo que a gente utiliza como pacientes padronizados. Então, a gente tem um treinamento tanto para o paciente, quanto para o aluno, quanto para o mentor, né, o facilitador. Né? Então, existem, por exemplo, cursos como a TLS, a CLS, em que a gente treina realmente num ambiente com pessoas reais, mas o paciente é treinado. Então, são pacientes, é a técnica que a gente fala de pacientes padronizados. Então, é dada uma condição médica, um problema de saúde para ser resolvido pelo estudante. Então, o estudante consegue construir essa relação com o paciente, que vai desde a anamnese, né, que é a base da pirâmide, depois passando para uma complexidade um pouquinho maior, que é você fazer o entendimento dessa anamnese, passando para o exame físico, direcionando o seu raciocínio clínico para você chegar no diagnóstico e entrar na terapêutica. Só que esse ambiente simulado, com esse padrão de pacientes padronizados, a gente consegue avaliar esse aluno de uma forma um pouco mais complexa, porque você pode prever critérios, né, em checklists específicos que vão direcionar para aquele objetivo que você quer avaliar. Então, o avaliador, ele tem um objetivo pré-determinado. E o paciente, que é o paciente padrão, ele também está incluído nesse critério. Então, é como se fosse uma história que vai ser contada por alguns personagens, e essa história tem que estar bem entrosada. Então, esse método, ele tem os seus desafios, tem o desafio da parte do avaliador, né, que às vezes pode ter um caráter de subjetividade, por mais que tenha um checklist, né, e às vezes pode viabilizar uma avaliação justa. Outro desafio é o desafio de você treinar essas pessoas, esses pacientes, para que a gente consiga fazer essa técnica de uma forma repetida, né, para que seja aceita, para que seja confiável, né? E
esse método também não é desprovido de gastos, porque por mais que esse paciente seja um aluno, alguém que se voluntarie para o caso, né, para o evento, mas você tem gastos de estrutura, né, de gastos de material que você vai utilizar naquele cenário. Mas, com certeza, é inferior a uma máquina, né? Uhum. Então, o paciente, ele entra nesse procedimento, você pode estabelecer o perfil de doença que você quer abordar, né? Você pode estabelecer qual é o tipo de treinamento que você quer envolver nesse contexto, ou seja, esse método, assim como outros, não consegue avaliar 100% dos aspectos das competências que já foram faladas anteriormente. Mas é isso, a gente tem que adaptar o método à instituição, ao evento, ao objetivo educacional e ao custo, né? Não sei se eu respondi. Você respondeu muito bem, eu agradeço demais, doutora Ana Carolina. Temos uma última pergunta. Foi feita pelo professor de cardiologia, Dr. Ronaldo Souza, do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, que pergunta: diante da amplitude de métodos de avaliação que tem sido abordado, né, como esses abordados aqui hoje, seria indicado utilizar mais de uma forma de avaliação para se obter um melhor resultado no julgamento sobre as habilidades dos graduandos? Professor Eric. Deixa eu ligar aqui o áudio, desculpem. Então, boa pergunta. Não seria só indicado como a melhor forma de se fazer uma avaliação. Porque você tem, cada tipo de avaliação vai ter um parâmetro que ele vai ser específico. Então, se você unir 2, 3 tipos de avaliação, você consegue ter um panorama maior sobre tudo que você precisa avaliar. Então, logicamente que vamos ter tipos de avaliação para cada etapa, cada fase da pirâmide, cada patamar da pirâmide, onde nós temos alguns tipos que vão se encaixar na base da pirâmide e outros que vão ser mais adequados lá para o topo da pirâmide. Então, essa é a intenção, é realmente você conciliar, unir todas essas ferramentas que você tem à sua disposição para conseguir ter uma visão melhor do que pode melhorar nesse aluno. Basicamente isso. Melhor forma de avaliá-lo, né? Agradeço demais a todos os participantes. Vamos projetar agora, tá? Uma linha do tempo estruturada. Ela foi elaborada pelos psicólogos e professores do Departamento de Psicologia da UFES, tá? O professor Helenilton Correia de Souza e a professora Maria Edilene Rosário Ferreira. Eles elaboraram essa linha do tempo com todo o conteúdo do que foi debatido aqui, tá? Então, a proposta é que um resumo, né, seja feito do que foi falado nessa noite, para direcionar, facilitar na prática a escolha dos melhores métodos de avaliação. Então, para aquele professor, aquele profissional que queira escolher melhor, adequar melhor para a situação dos seus graduandos, né, dos seus alunos da saúde, e escolher da melhor forma, da forma mais fácil. Então, a gente vai deixar aqui projetado, né, para que as pessoas depois possam acessar e na hora de fazer suas escolhas tenham algum direcionamento. E, desde já, agradeço a participação de todos, né, dos nossos ilustres especialistas, agradecendo mais uma vez a disponibilidade, sei da agenda de todos, que é bem apertada, né, e dos nossos participantes com perguntas ou dos nossos ouvintes, né, que foram muitos e superando as nossas expectativas. Vamos deixar aqui no nosso canal também alguns links, tá, para acesso às principais teorias que foram discutidas hoje, para que também sirva de material, né, sirva de consulta posteriormente aqui ao nosso evento de hoje. E me despeço, deixando uma boa noite a todos e agradecendo mais uma vez. Valeu, boa noite, boa pessoal. Noite. Valeu, boa noite. Até a próxima. Boa noite, obrigada e até a próxima.